Filho do milionário choca ao gritar que mendigo na rua é seu irmão perdido. Era um dia ensolarado em São Paulo, a cidade pulsava como um organismo vivo. Os carros buzinavam incessantemente e a agitação das pessoas na calçada formava um espetáculo. Henrique, um magnata do mercado imobiliário, atravessava aquela rua movimentada, todo elegante em seu terno caro, ao lado de Lucas, seu filho de 10 anos. Eles iam almoçar em um dos melhores restaurantes da cidade. Mas ali, em meio à sua rotina impecável, o destino preparava uma reviravolta que Henrique nunca imaginaria. Então, em um canto da rua, uma cena chocante roubou a tranquilidade do momento. Um menino de rua, com roupas esfarrapadas e uma expressão de desespero em seu olhar, gritava: "Pai, ele é meu irmão! O mendigo é meu irmão perdido!" As palavras ressoavam como um trovão no dia ensolarado. Henrique parou. O peito apertou. A mente começou a turbilhonar. Lucas olhou confuso, sem entender, mas o grito do garoto parecia atravessar os anos. "Como assim, meu irmão?" Henrique questionou, incredulidade tomando conta dele. Caio, aquele menino magro e sujo, olhou diretamente nos olhos de Henrique. "Meu nome é Caio. Sou filho de você e da Amanda, sua amada que você perdeu." A revelação cortou como uma faca. O passado que ele tentava deixar para trás voltou com toda a força. Amanda, a mulher que ele amou na juventude, tinha lutado sozinha após uma tragédia. Henrique se lembrava das noites em que ela falava sobre Sérgio, um executivo corrupto que a ameaçava. Quando Amanda faleceu, tentando expor seus crimes, tão próximo de revelar a verdade, o mundo de Henrique desmoronou. Agora, seu coração pulsava com a culpa pelo que havia acontecido. Ele tinha um filho, e sempre acreditou que o tinha perdido para o destino cruel. Lucas olhou para o pai, intrigado. Henrique sentiu um nó na garganta e uma pressão no peito. Como ele podia ter um filho perdido em meio a toda a riqueza e sucesso que havia construído? Caio precisava de proteção. Era hora de ele fazer a coisa certa, de não deixar que o passado o engolisse mais uma vez. A determinação cresceu dentro dele. Henrique decidiu investigar a morte de Amanda e a corrupção de Sérgio. Mas a cada passo que dava, ele sabia que estava pisando em um terreno perigoso. Sérgio era influente, e ele não hesitaria em usar isso para silenciá-lo. A história começava a desenrolar-se como um filme de ação, em que a luta por justiça não era apenas por ele, mas pelo garoto que diante dele clamava por um pai. E como se tudo isso não fosse o bastante, uma antiga colega de Amanda, Carolina, ressurgiu. Ela também buscava justiça após ter sido ameaçada. Os dois lados se encontraram em um conflito que exigiu coragem e estratégia. Henrique se viu em um dilema. Revelaria a corrupção e dedicaria sua vida a reconquistar Caio, ou estaria em risco de perder tudo? Com o clímax se aproximando, ele e Caio se sentaram para conversar, tentando construir uma ponte entre eles. Mas naquela hora carregada de emoção, uma mensagem anônima apagou qualquer vestígio de esperança. "Cuidado, Henrique. Segredos querem vir à tona. Pode ser tarde demais." O que ele faria agora? O futuro de sua família e a verdade estavam em jogo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A mensagem anônima ficou ecoando na mente de Henrique. Ele olhou para Caio, que esperava ansiosamente por uma resposta. O peso da revelação ainda lhe esmagava o coração. Ele precisava agir rápido.
Mas antes que pudesse pensar em como lidar com aquela nova realidade, o inesperado aconteceu. Um grito estrondoso cortou o ar. Era como se o mundo tivesse parado. Henrique se virou, os olhos arregalados. Uma mulher apareceu correndo com uma expressão de desespero. Ela tinha o cabelo desgrenhado e as roupas sujas, mas o que mais o inquietou foi seu olhar. Algo naquela mulher parecia extremamente familiar. Ele não tinha ideia de como, mas isso fez sentir um frio na espinha. "Mãe, espera!" Caio gritou. E antes que Henrique pudesse agir, o menino se lançou na direção da mulher. O choque tomou conta de todos ao redor. Pessoas pararam para olhar. Murmúrios surgiram entre os transeuntes. O cenário se tornava cada vez mais surreal. "Caio, não!" Henrique gritou. Ele sentia um pavor imenso crescendo dentro de si. Aquela mulher estava se aproximando. E quando seus olhos encontraram os de Henrique, o tempo parecia desacelerar. "Henrique!" ela sussurrou. E tudo ao redor desapareceu. A neta de uma tragédia não revelada flutuava entre eles. A dor e a confusão se misturavam, subindo como uma tempestade em seu peito. Ele mal conseguia respirar. "Quem é você?" A voz de Henrique saiu mais como um ruído confuso. Era impossível. Ele não podia estar ali, diante dele. Ela morrera. Não poderia ser ela. "Amanda? Você está viva?" Não sou quem você pensa." Ela tentou se aproximar de Caio, mas Henrique a deteve, estendendo a mão. "Não, fique longe dele." Ele nunca havia sentido tanta raiva e amor ao mesmo tempo. "Por favor, eu só quero ver meu filho. Ele precisa de mim." As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. O lamento dela parecia verdadeiro, mas o passado o assombrava. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ter acontecido? Lucas, seu filho mais novo, olhava de um lado para o outro sem entender. "Pai, o que está acontecendo?" O inocente questionamento de Lucas cortou o coração de Henrique. Ele precisava proteger as crianças. "Fique perto de mim, Lucas," ele ordenou, sem desviar o olhar da mulher diante de si. O caos se intensificou. Gritos e murmúrios aumentaram entre os curiosos. A mulher parecia querer avançar, mas Henrique estava em alerta máximo. Ele conhecia o poder da corrupção que havia atacado sua vida, e sabia que isso não terminaria bem. E então, como um estalo, a atmosfera ao redor ficou pesada. Uma sombra vagamente familiar surgiu à direita. Era Sérgio, com um sorriso cruel nos lábios, observando a cena desenrolar. Ele tinha um ar autoritário que fazia Henrique se arrepiar. "Você nunca deveria ter mexido com o que não que pertence, Henrique", ele disse, seu olhar frio se fixando na mulher. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. O que Sérgio sabia? O que mais ele tinha em mente? "Não! Eu tenho que proteger o Caio." Henrique sabia que a luta estava apenas começando, mas recém percebia que toda a sua vida fora construída sobre mentiras. O cerco se fechava e as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar da maneira mais dolorosa possível. A mensagem se apressava na mente de Henrique. "Cuidado, Henrique." Agora era mais do que um aviso. Era uma luta pela verdade, pela redenção de Caio e por tudo o que ele pensava que conhecia. Mas em meio ao confronto, um novo dilema surgiu. O que realmente estava acontecendo entre Amanda, Caio e Sérgio? O futuro estava sombrio e incerto, e ele tinha uma poça de sombras e segredos à sua frente. Henrique estava paralisado. O rosto familiar da mulher diante dele era como um fantasma do passado, mas a realidade lhe dava um soco no estômago. Amanda? Não podia ser. Seria uma ilusão, um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. O tumulto ao seu redor parecia ecoar uma orquestra de gritos e murmúrios. Mas tudo o que importava era aquela mulher. "Você está viva", ele murmurou, o coração acelerando. Mas a necessidade de proteger Caio o puxava de volta para a realidade. "Henrique, eu sei que parece impossível. Eu estou aqui para tentar explicar. Só quero meu filho." Ela estendeu a mão, mas ele recuou, seu corpo todo alerta. "Não!
O grito saiu mais alto do que ele pretendia. A multidão parou, as vozes baixaram e ele podia sentir cada olhar fixo neles. Você não tem ideia do que aconteceu. Não confio em você. Nesse momento, tudo pareceu congelar. A ideia de uma reconstrução familiar despedaçada e cheia de segredos o deixava mais confuso do que revoltado. Mas então, como puxada por um fio invisível, a mulher tomou um passo à frente. A expressão de Amanda mudou de angústia para firmeza. Você não entende. Caio não é apenas seu filho. Ele é meu, e isso muda tudo. As palavras dela foram como um tiro. Henrique sentiu seu mundo virar de ponta cabeça. Lucas, ao lado, olhava confuso, mas a tensão no ar cortava como uma faca. Caio estava ali, perdido entre os dois, sem saber qual lado escolher. Do que você está falando? A voz de Henrique tremeu. Ele tinha que entender. Essa é uma loucura. Olhe para ele. Tem mais em jogo do que você imagina. Sérgio, ele sabe de tudo. Ele é a razão pela qual eu desapareci. A súplica de Amanda estava embebida em desespero. Eu fugi para protegê-los. O estômago de Henrique revirou. Ele se lembrava das noites que passou pensando em Amanda, lamentando a perda, crendo que ela estava morta pela corrupção de Sérgio. Agora estava ali, em pé, e tudo o que sabia ruía. Não, você não pode estar dizendo isso. Como assim você? Fugiu? Por que, Amanda? Sérgio se aproximava com um sorriso debochado e a pressão aumentava. Olha, Henrique, você sempre pensou que sabia a verdade. Mas de onde ela veio? Você só não enxergou. Cale-se! A raiva de Henrique explodiu. Um movimento rápido e visceral. Ele lançou-se na direção de Sérgio. Mas Caio, carregado de confusão, gritou. Parem! Vocês não estão vendo que isso é o que eles querem? Eles querem que briguemos. E então, em um movimento que ninguém esperava, a mulher puxou algo de seu bolso. Um pequeno dispositivo brilhou sob o sol. Eu tenho provas, e elas vão mudar tudo. As vozes se misturaram ao murmurinho frenético. Henrique congelou. Se havia algo que poderia colocá-lo frente a frente com a verdade, poderia ser aquele dispositivo. Mas nesse momento, uma explosão tremenda ecoou a poucos metros deles. Um carro explodiu. O estrondo ensurdecedor pôs todos em pânico. Henrique agachou-se, cobrindo Lucas e Caio. A multidão dispersou e o caos tomou conta das ruas. Ele conseguia ouvir gritos e, entre isso, a voz de Sérgio, cortante. Esqueceram-se de mim, não é? Isso ainda não acabou. Enquanto o mundo se despedaçava ao seu redor, Henrique olhava para os olhos de Amanda. Agora cheios de temor. Tudo o que ele achava que sabia estava em ruínas. E uma nova, sombria verdade começou a se formar diante dele. Uma ameaça ainda maior que a corrupção que já enfrentava. Henrique! O pânico estava nos olhos de Caio. O que vamos fazer agora? A resposta estava longe, perdida na fumaça da explosão. E Henrique percebeu que as verdades que acreditava agora eram apenas sombras em um jogo muito maior. O futuro nunca esteve tão incerto, e o cerco se fechava com uma força terrível. Henrique estava paralisado. O rosto familiar da mulher diante dele era como um fantasma do passado. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. O pânico crescia, mas ele precisava se concentrar. A verdade! O que você quer dizer com fugiu? À medida que as palavras saíam de sua boca, um peso esmagador caía sobre ele. Você não tem ideia do que está acontecendo. Isso vai além de mim e de você. É sobre o que Sérgio fez e ainda faz. Amanda estava agitada. A multidão ao redor estava em frenesi, murmúrios de curiosidade misturando-se aos gritos em meio ao caos. O telefone de Henrique vibrava violentamente no bolso, mas ele não se atreveu a olhar. Era como se o tempo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Ele sentia a crueza da situação, a dor cravada em seu peito. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele havia construído estava desmoronando.
Eu não confio em você. Os olhos de Henrique estavam cheios de raiva e confusão. Por que ela estava aqui agora? E o que mais ela escondia? Mas antes que Amanda pudesse responder, outro estrondo ecoou e o chão parecia tremer sob seus pés. Cuidado! Caio gritou, fazendo Henrique voltar sua atenção para a multidão em pânico que começava a se dispersar. E então, do nada, surgiu uma figura encapuzada, movendo-se rapidamente em meio ao tumulto. Henrique não tinha tempo para processar. Ele puxou Lucas para perto, enquanto a figura se aproximava. Henrique! A voz era familiar, mas ele não conseguia acreditar. A pessoa sob o capuz tirou-o, e diante dele estava uma mulher que ele nunca pensou que veria novamente. Clara, sua irmã desaparecida. Clara, como você? A perplexidade tomou conta de Henrique. Mas o olhar dela era intenso. Era como se ela tivesse vindo de um pesadelo, com os cabelos bagunçados e olhos cheios de dor. Eu não tenho tempo para explicar. Você precisa ouvir. Clara disparou, o desespero em sua voz piercing. Sérgio está por trás de tudo. Ele é. Razão pela qual nossa mãe foi assassinada. E ele também está envolvido com Amanda. Eles têm um plano. E Caio, ele está no meio de tudo isso. Como um balde de água fria, as palavras de Clara atingiram Henrique. O quê? Caio? O filho que ele acabara de conhecer estava ligado a essa rede de corrupção e crimes. Um nó se formou em seu estômago. Ele olhou para Caio, que estava paralisado, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Você não pode estar falando sério. Henrique balançou a cabeça, tentando afastar a ideia de que seu filho estava envolvido com algo tão obscuro. É verdade. Eles enganaram você. O que você sempre soube sobre a sua vida é uma mentira. Clara estava quase chorando. Vá atrás da verdade, Henrique. O passado voltará para te assombrar se você não agir agora. Sérgio havia se aproximado, observando tudo com um sorriso maligno. Você não tinha que fazer isso, Clara. Você sabe o que vai acontecer. Você só está colocando mais vidas em risco. A voz dele era calma, quase desdenhosa. Calha a boca! Clara respondeu, um brilho de determinação no olhar. Eu não vou deixar você destruir mais ninguém. Henrique não sabia mais em quem confiar. As revelações estavam inundando sua mente. Amanda, Clara, Caio, o que era real? Ele sentiu sua cabeça girar, confusão dominando-o. Um grito cortou o ar, e em questão de segundos, o caos explodiu. Uma luz ofuscante iluminou o céu, e Henrique agarrando Caio. E Lucas tentou se afastar, mas o pânico já havia tomado conta. Rápido, para a saída! Ele ordenou, puxando Caio enquanto Lucas choramingava ao seu lado. O mundo parecia estar em colapso. Enquanto fugiam, ele ouviu um estrondo final. Um barulho que soava como revelação. Como se tudo o que ele acreditava agora estivesse tomando um novo rumo. O futuro parecia mais sombrio do que nunca. Uma sombra ameaçadora pairando sobre eles. Ele teve uma rápida e sombria reflexão. O que mais poderia ser dito? O que mais estava escondido à espera de ser revelado? Esperando para mudar tudo mais uma vez? A resposta estava ali, no ar carregado de fumaça e incertezas. E enquanto corriam em direção ao desconhecido, Henrique sabia que a batalha estava apenas começando. Henrique estava paralisado. Enquanto o caos avançava ao redor, uma expressão de desespero tomado por ele. A fumaça rolava pelas ruas, misturando-se às vozes confusas que gritavam em pânico. Ele puxou Caio e Lucas, tentando manter os dois seguros, mas a mente girava sem parar. Para onde vamos? Lucas perguntou, lágrimas nos olhos. Fiquem perto de mim. A voz de Henrique soava desesperada. Ele olhou para Clara, que tinha surgido como um raio do passado. O que ela queria dizer? O que mais estava por trás daquela confusão toda? Henrique, Clara gritou novamente, com um ar de urgência. Você precisa entender.
Terei que te mostrar a verdade. Mas antes que ele pudesse perguntar o que ela significava, a multidão se agitou ainda mais. O barulho ensurdecedor de um tiro cortou o ar. O silêncio se instalou abruptamente. Todos pararam e o tempo pareceu congelar. A visão de Henrique se focou em um homem encapuzado, no fundo da rua, a arma fumegante apontada para a direção deles. Não! Henrique gritou, sentindo o coração acelerar. Ele estava prestes a empurrar os meninos para trás, mas então o encapuzado atirou novamente, e a cena se transformou em um pesadelo. Caio! O grito de Amanda ecoou, e Henrique virou-se, surpreendido ao ver Amanda correndo em direção ao filho. Aquela mulher, que até então era um mistério, agora era uma mãe em pânico. Mas de repente, um novo tiro ecoou. O corpo de Amanda deu uma volta e caiu, despencando ao chão. O mundo inteiro virou um borrão de emoções. Não! Henrique berrou, correndo em direção a ela. O desespero tomava conta dele, e ele caiu ao lado dela, segurando seu rosto nas mãos. Por que você fez isso? As pessoas ao redor começaram a gritar. A fuga virou um cenário de horror. Mas a voz de Amanda soou fraca. Eu vim para proteger Caio. As palavras dela eram um sussurro agonizante, enquanto os olhos dela começaram a se apagá-los lentamente. Não, não assim! Henrique implorou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele sentiu o coração partir, uma dor profunda o invadia. Ele não sabia o que fazer. O movimento frenético ao seu redor pareceu se desvaneceu. Clara observou, sem saber o que fazer. Você precisa ir agora! Clara gritou, puxando Henrique com um movimento brusco. O que você não entende? Sérgio não tá brincando. Henrique olhou para Amanda novamente, e a luz dos olhos dela começou a desaparecer. Meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo? Então, uma reviravolta pior surgiu. Uma voz familiar ecoou do carro. Você pensou que podia escapar de mim, não é, Henrique? Sérgio, agora em frente a eles, com um sorriso maléfico no rosto. Enquanto as pessoas ao redor não pareciam notar, Henrique percebeu que o homem havia sido o verdadeiro responsável por tudo. A expressão de Sérgio era aterrorizante, e ele olhou diretamente para Amanda caída. Você realmente achou que poderia se esconder de mim? Sua traição estava destinada a falhar. Ele se aproximou de Henrique com um olhar de satisfação. E sobre o seu filho, tanto faz, não é? Seu estômago revirou. O que você sabe sobre Caio? Henrique sentiu uma emoção intensa. Algo sombrio surgiu nas palavras de Sérgio. Uma verdade ainda não revelada estava prestes a ser desvendada. Ele é mais do que você imagina. Caio é o meu filho também. Essa revelação ficou suspensa no ar. Uma bomba prestes a explodir. Henrique olhou para Caio, que estava aturdido, e recuou, incapaz de acreditar. Não, você mente. A raiva de Henrique explodiu, mas enquanto ele falava, a incerteza começou se infiltrando em sua mente. O que mais ele não sabia? O que estava acontecendo realmente? Então, a multidão ao redor deles começou a se dispersar ainda mais, e as luzes dos carros de polícia cortaram a escuridão. Mas era tarde demais. A realidade parecia distorcida, e o que antes era apenas um pesadelo tornou-se um terror vivido. O que estava acontecendo? Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. Henrique! Clara gritou, puxando-o de volta. Precisamos ir, agora. Mas no fundo de sua mente, uma única ideia pulsava. Se Sérgio estava certo, o que isso significava para ele, para Caio. E enquanto fugiam em meio ao caos, a queda do mundo à sua volta era apenas o começo. O futuro era um mistério ameaçador, e não havia para onde correr. Henrique estava paralisado. O caos ao redor pulsava, e a dor em seu peito era insuportável. Ele olhou para Amanda caída, seu olhar perdido. O desespero tomava conta dele. Por favor, não! Não, não! As palavras se arrastavam em meio ao barulho frenético.
Ele queria acreditar que tudo era um pesadelo do qual acordaria em breve. Não olhe para ela. A voz de Sérgio cortou o ar, como uma faca. Ela não pode te ajudar. O sorriso maligno no rosto de Sérgio era a última coisa que Henrique queria ver. Ele se virou para Clara, sua irmã desaparecida, que agora parecia um ponto de esperança em meio ao horror. O que você sabe? Henrique, agora não é hora. Clara estava ofegante, seus olhos radiantes de preocupação. Precisamos sair daqui antes que ele faça algo pior. Pior? O quê? Poderia ser pior do que isso, gritou Henrique sem pensar. O desespero o cegava. Ele só conseguia pensar em Amanda, a mulher que ele amava, caída no chão. E então a cena tornou-se ainda mais surreal. Uma moça do meio da multidão avançou, gritando: "Parem!" Ela era uma estranha, mas algo sobre ela parecia familiar. Henrique a fitou. Era como se tivesse visto seu rosto em algum momento. "O que você quer?" "Eu sei a verdade sobre Caio." A mulher puxou um cartão de visita, tremendo nas mãos suadas. "Eu sou Clara, irmã da sua mãe. Ele, Caio, não é só seu filho. Você também é meu irmão." O chão pareceu desabar sob os pés de Henrique. "O quê?" As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, um eco de confusão e negação. Ele olhou para Caio, as peças de sua vida se desenhando de forma distorcida. "Não, isso não pode ser verdade." A multidão ficou em silêncio. Olhares se cruzavam. O choque ecoava entre as pessoas. "Henrique?" Lucas perguntou, sua voz trêmula. "Caio, meu irmão?" Um nó apertou seu peito. O que mais poderia ter acontecido sem que soubesse? O passado estava voltando com força total, como uma onda avassaladora. Sim, Clara insistiu, seus olhos brilhando com uma verdade que Henrique não queria aceitar. "Nosso pai, ele fez algo terrível. Ele manipulou tudo. Mãe nunca queria que você soubesse, mas agora não temos tempo." Sérgio avançou, mais perigoso do que nunca. "Chega de mentiras." Essa história já era. A embalagem de uma granada surgiu em sua mão. O pânico tomou conta da cena. Vocês perderam. O tempo parecia parar. O peso da revelação e da ameaça pairava no ar. Não, aquilo não podia acabar assim. Henrique se jogou na frente de Caio, mas a moça estranha, Clara, gritou: "Saia do caminho." Em um movimento rápido, ela se lançou sobre Sérgio, segurando o braço dele. "Você não pode fazer isso." As pessoas ao redor começaram a correr em pânico, gritos ecoando enquanto a tensão aumentava. O mundo estava prestes a explodir. A adrenalina disparou e Henrique percebeu que tudo o que pensava saber estava em queda livre. Ele olhou para Caio, então para os olhos de Amanda, já sem vida. "Eu preciso mudar isso. Não posso perder mais ninguém." "Henrique!" Clara gritou, mas ele já se movia, atravessando a multidão envergonhada. Desesperado, ele se virou para Sérgio, que ainda guardava uma oportunidade para atacar. "Se você tem alguma evidência, me diga." O riso de Sérgio ecoava como uma maldição. "Você realmente quer saber quem você é? Quer saber sobre seu pai? Então venha e descubra." Com um movimento rápido, ele atirou a granada em direção ao chão, que explodiu numa cortina de fumaça e caos. As pessoas fugiam em pânico, mas ajudou Henrique a perceber que não havia como voltar atrás. Com o coração na mão, ele olhou para os dois meninos e disse: "Vão, se afastem, agora." O futuro deles dependia do que ele estava prestes a fazer. Ele percebeu que tudo o que amava estava em jogo, e a luta pela verdade só havia começado. As peças de um quebra-cabeça mortal estavam se movendo, e ele precisava estar um passo à frente no jogo. O que mais viria pela frente? E qual era a verdadeira conexão entre Sérgio, Amanda e agora Clara? Uma verdade ainda mais sombria se escondia lá fora, e Henrique percebeu que a batalha acabava de começar. Henrique estava paralisado. Enquanto o caos avançava ao redor, a dor em seu peito era insuportável. Ele olhou para Amanda caída, seu olhar perdido.
O desespero tomava conta dele. Por favor, não! 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 As palavras se arrastavam em meio ao barulho frenético. Ele queria acreditar. E tudo era um pesadelo do qual acordaria em breve. Não olhe para ela. A voz de Sérgio cortou o ar, como uma faca. Ela não pode te ajudar. O sorriso maligno no rosto de Sérgio era a última coisa que Henrique queria ver. Ele se virou para Clara, sua irmã desaparecida, que agora parecia um ponto de esperança em meio ao horror. O que você sabe? Henrique, agora não é hora. Clara estava ofegante, seus olhos radiantes de preocupação. Precisamos sair daqui antes que ele faça algo pior. Pior? O que poderia ser pior do que isso? Gritou Henrique, sem pensar. O desespero o cegava. Ele só conseguia pensar em Amanda, a mulher que ele amava, caída no chão. E então, a cena tornou-se ainda mais surreal. Uma moça do meio da multidão avançou gritando: "Parem!" Ela era uma estranha, mas algo sobre ela parecia familiar. Henrique a fitou. Era como se tivesse visto seu rosto em algum momento. "O que você quer?" "Eu sei a verdade sobre Caio." A mulher puxou um cartão de visita, tremendo nas mãos suadas. "Eu sou Clara, irmã da sua mãe. Ele, Caio, não é só seu filho. Você também é meu irmão." O chão pareceu desabar sob os pés de Henrique. "O quê?" As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, um eco de confusão e negação. Ele olhou para Caio, as peças de sua vida se desenhando de forma distorcida. Não, isso não pode ser verdade. A multidão ficou em silêncio. Olhares se cruzavam. O choque ecoava entre as pessoas. "Henrique!" Lucas perguntou, sua voz trêmula. "Caio, meu irmão!" Um nó apertou seu peito. O que mais poderia ter acontecido sem que soubesse? O passado estava voltando com força total, como uma onda avassaladora. "Sim," Clara insistiu, seus olhos brilhando com uma verdade que Henrique não queria aceitar. "Nosso pai, ele fez algo terrível. Ele manipulou tudo. Mãe nunca queria que você soubesse." "Mas agora não temos tempo." Sérgio avançou, mais perigoso do que nunca. "Chega de mentiras. Essa história já era." A embalagem de uma granada surgiu em sua mão. O pânico tomou conta da cena. Vocês perderam. O tempo parecia parar. O peso da revelação e da ameaça pairava no ar. Não. Aquilo não podia acabar assim. Henrique se jogou na frente de Caio, mas a moça estranha, Clara, gritou: "Saia do caminho." Em um movimento rápido, ela se lançou sobre Sérgio, segurando o braço dele. "Você não pode fazer isso." As pessoas ao redor começaram a correr em pânico, gritos ecoando enquanto a tensão aumentava. O mundo estava prestes a explodir. A adrenalina disparou, e Henrique percebeu que tudo o que pensava saber estava em queda livre. Ele olhou para Caio, então para os olhos de Amanda, já sem vida. "Eu preciso mudar isso. Não posso perder mais ninguém." "Henrique!" Clara gritou, puxando-o de volta. "Precisamos ir, agora!" Mas no fundo de sua mente, uma única ideia pulsava. Se Sérgio estava certo. O que isso significava para ele, para Caio? E enquanto fugiam em meio ao caos, a queda do mundo à sua volta era apenas o começo. Nesse instante, uma explosão interna estremeceu o chão sob eles como um terremoto. O espaço ficou repleto de fumaça e gritos desenfreados. Enquanto se afastavam, Clara agarrou a mão de Henrique e, com um gesto apressado, puxou algo de seu bolso. "Henrique, você precisa ver isso." Ela mostrou um antigo colar carregado de mistério. "É da nossa mãe. Ela me deu quando era criança. E agora eu sei que está ligado a tudo." Henrique ficou paralisado. O colar tinha uma pequena chave pendurada. "O que é isso? O que isso tem a ver com Caio?" "Ela me disse que um dia você precisaria disso. É a chave de um cofre que guarda as verdades que Sérgio teme. Nele está a resposta para tudo." "Mas como você sabe disso?" A confusão crescia.
porque eu sou a única que conhece cada detalhe. Fui eu quem a protegeu, que fez as escolhas difíceis, que a fez desaparecer. O mundo de Henrique desabou. Você está dizendo que foi você que... Sim, ela não queria que você ficasse em perigo. E eu também não. Mas agora não temos tempo para discutir. Enquanto as vozes e explosões se intensificavam, Henrique olhou para o rosto de Clara. As respostas poderiam estar mais perto do que pensavam. Mas sem saber que outra verdade poderia surgir a partir disso, Henrique perguntou: "O que mais você esconde de mim?" E em meio ao caos e à incerteza, uma nova dimensão de segredos está prestes a ser revelada, deixando um mistério pulsante pairar no ar. Henrique olhou para o colar que Clara segurava, confuso e perdido. O caos ao seu redor estava se intensificando, e ele sentiu a urgência apertar seu peito como uma viseira. "A chave? Para que isso serve?" "Você precisa acreditar em mim." Clara quase gritou, sua voz cortando o barulho da multidão. "Precisamos encontrá-la. O cofre tem a verdade sobre Sérgio, sobre tudo." Afirmativo, ele balançou a cabeça. "Sim, mas a Amanda está..." A dor da cena do presente ficou mais forte, quase insuportável. Ele sentia seu corpo tremendo. Ela não pode ter ido assim. "Olhe para mim." Clara estava prestes a perder a paciência. "Se você quer descobrir o que aconteceu, precisamos agir rápido ou Sérgio vai acabar com todos nós." Os olhos de Henrique se estreitaram ao ouvir o nome de Sérgio. Um frio percorreu sua espia. Tinha que tomar uma decisão. "Vamos, precisamos encontrar o cofre." Mas enquanto se moviam, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. Um estrondo ecoou e a terra sob seus pés tremeu. A multidão começou a gritar, e um imenso clarão surgiu à frente. Um carro, perdido no caos, havia explodido. Os gritos aumentaram, e os rostos das pessoas se contorciam em pânico. "Cuidado!" Clara gritou, puxando Henrique e os meninos para trás. A fumaça a envelopou, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros adiante. "Vamos!" Henrique gritou, puxando Lucas e Caio. Ele estava ciente de que estavam em perigo, mas não sabia a quem confiar. A adrenalina pulsava em suas veias. Do nada, uma sombra apareceu na sua visão. A figura encapuzada cortou caminho por entre a fumaça e se aproximou rapidamente. "Henrique!" A voz era familiar e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele parou, seu coração quase parando. Era um rosto que ele nunca esperava ver novamente. Sua mãe, Maria, que ele pensava ter perdido na infância. "É você? Como você está aqui?" A incredulidade tomou conta de Henrique, enquanto um turbilhão de emoções subia à tona. Eu nunca morri, Henrique." O olhar dela era intenso e ele podia ver o medo nos olhos. "Fui forçada a me esconder. Sérgio, ele descobriu sobre você, sobre o que ele está fazendo, e eu não podia deixar você se machucar." A revelação fez o mundo de Henrique girar. Como assim ela estava viva? Por que não havia dito nada antes? 1000 perguntas se amontoavam em sua mente. Então, tudo o que aconteceu foi por causa dele? Sim, e há mais. A voz dela tremia, e ele notou que ela estava lutando para manter a compostura. "Caio, não é só seu filho. Ele é meu filho também. Eu não pude deixá-los se encontrarem." As palavras caíram sobre ele como uma bomba. "O quê? Aquilo não podia ser verdade. Você está mentindo. Caio é meu filho." "Não, é verdade. Eu fugi para protegê-los. Mas eu não sabia que as coisas tomariam esse rumo." A cada palavra, Henrique se sentia mais desnorteado. O passado que tinha enterrado reverberava nas suas lembranças, trazendo à tona a dor, a traição. E agora, essa nova reviravolta deixava seu mundo em frangalhos. Seria possível? A multidão estava em pânico, gritos ecoando. O número de pessoas só aumentava, e a fumaça envolvia tudo em desespero. Ele olhou para os meninos, o medo estampado em seus rostos. "O que nós devemos fazer? Como podemos escapar?"
Clara, ainda ao lado, estava paralisada. Henrique, isso não pode acabar assim. Temos que impedir Sérgio. E nesse momento, como uma sombra enorme, Sérgio emergiu, com um sorriso triunfante. Pensaram que podiam escapar, não é? Essa história está apenas começando. O coração de Henrique disparou. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas agora as conexões estavam mudando a tal ponto que ele mal conseguia respirar. A verdade está se desenrolando, mas a que custo? Sérgio passou ao lado deles, uma presença ameaçadora. Você perdeu. E lógico, as palavras dele soaram como um prenúncio de tragédias. Enquanto a fumaça ainda encobria o cenário, Henrique sentiu a atenção da multidão voltar-se para ele. Os olhares estavam cheios de expectativa, e isso era aterrorizante. A mentira que envolvia sua vida agora estava se desfazendo, revelando um novo horror. Precisamos correr, Clara disse, puxando Henrique. Mas ele respondeu com uma intensidade renovada. Precisa descobrir a verdade. E essa verdade poderia ser o que iria mantê-los a salvo. E mesmo no meio de tal caos, a pergunta persistia em sua mente. O que mais poderia ser revelado? Henrique olhou para o colar que Clara segurava, confuso e perdido. O caos ao seu redor estava se intensificando, e ele sentiu a urgência apertar seu peito como uma viseira. A chave? Para que isso serve? Você precisa acreditar em mim. Clara quase gritou, sua voz cortando o barulho da multidão. Precisamos encontrá-la. O cofre tem a verdade sobre Sérgio, sobre tudo. Afirmativo, ele balançou a cabeça. Sim, mas a Amanda está... A dor da cena do presente ficou mais forte, quase insuportável. Ele sentia seu corpo tremendo. Ela não pode ter ido assim. Henrique, olha para mim. Clara estava prestes a perder a paciência. Se você quer descobrir o que aconteceu, precisamos agir rápido ou Sérgio vai acabar com todos nós. Os olhos de Henrique se estreitaram ao ouvir o nome de Sérgio. Um frio percorreu sua espinha. Tinha que tomar uma decisão. Vamos, precisamos encontrar o cofre. Mas enquanto se moviam, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. Um estrondo ecoou e a terra sob seus pés tremeu. A multidão começou a gritar e um imenso clarão surgiu à frente. Um carro, perdido no caos, havia explodido. Os gritos aumentaram e os rostos das pessoas se contorciam em pânico. Cuidado! Clara gritou, puxando Henrique e os meninos para trás. A fumaça a envelopou, tornando difícil enxergar. Mais do que alguns metros adiante. Vamos! Henrique gritou, puxando Lucas e Caio. Ele estava ciente de que estavam em perigo, mas não sabia a quem confiar. A adrenalina pulsava em suas veias. Do nada, uma sombra apareceu na sua visão. A figura encapuzada cortou o caminho por entre a fumaça e se aproximou rapidamente. Henrique! A voz era familiar e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele parou, seu coração quase parando. Era um rosto que ele nunca esperava ver novamente. Sua mãe. Maria, que ele pensava ter perdido na infância. É você? Como você está aqui? A incredulidade tomou conta de Henrique, enquanto um turbilhão de emoções subia à tona. Eu nunca morri, Henrique. O olhar dela era intenso, e ele podia ver-o. Medo-lhe nos olhos. Fui forçada a me esconder. Ele descobriu sobre você, sobre o que ele está fazendo, e eu não podia deixar você se machucar. A revelação fez o mundo de Henrique girar. Como assim ela estava viva? Por que não havia dito nada antes? 1000 perguntas se amontoavam em sua mente. Então tudo o que aconteceu foi por causa dele? Sim, e há mais. A voz dela tremia, e ele notou que ela estava lutando para manter a compostura. Caio não é só seu filho. Ele é meu filho também. Eu não pude deixá-los se encontrarem. As palavras caíram sobre ele como uma bomba. O quê? Aquilo não podia ser verdade. Você está mentindo. Caio é meu filho. Não é verdade. Eu fugi para protegê-los, mas eu não sabia que as coisas tomariam esse rumo.
A cada palavra, Henrique se sentia mais desnorteado. O passado que tinha enterrado reverberava nas suas lembranças, trazendo à tona a dor, a traição, e agora essa nova reviravolta deixava seu mundo em frangalhos. Seria possível? A multidão estava em pânico, gritos ecoando. O número de pessoas só aumentava e a fumaça envolvia tudo em desespero. Ele olhou para os meninos, o medo estampado em seus rostos. O que nós devemos fazer? Como podemos escapar? Clara, ainda ao lado, estava paralisada. Henrique, isso não pode acabar assim. Temos que impedir Sérgio. E nesse momento, como uma sombra enorme, Sérgio emergiu, com um sorriso triunfante. Pensaram que podiam escapar, não? É? Essa história está apenas começando. O coração de Henrique disparou. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas agora as conexões estavam mudando a tal ponto que ele mal conseguia respirar. A verdade está se desenviolando, mas a que custo? Sérgio passou ao lado deles, uma presença ameaçadora. Você perdeu. E lógico, as palavras dele soaram como um prenúncio de tragédias. Enquanto a fumaça ainda encobria o cenário, Henrique sentiu a atenção da multidão voltar-se para ele. Os olhares estavam cheios de expectativa, e isso era aterrorizante. A mentira que envolvia sua vida agora estava se desfazendo, revelando um novo horror. Precisamos correr, Clara disse, puxando Henrique, mas ele respondeu com uma intensidade renovada. Precisa descobrir a verdade, e essa verdade poderia ser o que iria mantê-los a salvo. Mas quando eles se preparavam para fugir, o chão abaixo deles começou a tremer ainda mais forte. Muitos gritos se tornaram um coro de pânico, e num instante parte da calçada desabou, revelando um buraco profundo, como uma fenda engolindo tudo ao seu redor. "Cuidado!" ele gritou, mas era tarde demais. Clara foi puxada para dentro. "Não!" Henrique sentiu seu coração parar. "Clara!" Ele estendeu a mão, mas a fumaça densa fez com que ele a visse desaparecer. O tormento atravessou seu peito, torturante como uma lâmina afiada. A fenda parecia viva, como se tivesse uma própria vontade, e em meio ao caos, algo mais surgiu. Vários documentos, fotos e um computador antigo vaporoso foram projetados para fora daquele buraco, como se um segredo escondido estivesse finalmente se revelando. Henrique correu até os papéis, verificando o que havia. Corações saltando de medo, enquanto ele folheava tudo em sua frente. Fotos de Serena, imagens de suas conversas, rastreamentos de comunicações entre Sérgio e uma rede sombria que ele nunca soube que existia. Ele encontrou uma informação específica que fez seu sangue gelar. Não, isso não pode ser. O coração dele disparou em choque. Twists e reviravoltas estavam lá, como a verdade dele e de Amanda entrelaçando os destinos. Essa rede, ela foi quem armou tanto para nós, e no meio de tudo isso, uma informação revelatória. Na ata de um dos documentos havia um nome familiar, a verdadeira identidade de Sérgio. Clique do que parecia ser um nome falso. Um olhar confuso passou por Henrique. E que isso significa? Quem é você realmente, Sérgio? A pergunta pairou no ar, enquanto a fumaça o envolvia. O passado, a luta, tudo dependia de descobertas que pareciam cada vez mais insuportáveis. E enquanto o horror se desenrolava, Henrique sentiu que estava prestes a abrir uma porta que não poderia ser fechada. O futuro não seria mais o mesmo. Enquanto a fumaça ainda encobria os rostos aterrorizados, Henrique agarrou o colar que Clara segurava. A verdade estava lá, naqueles detalhes, naquelas peças rasgadas de um quebra-cabeça mortal. Ele olhou para a multidão em pânico ao redor, mas focou principalmente em Sérgio, cuja presença ameaçadora pairava sobre eles. Você não pode se esconder para sempre, Sérgio. Henrique gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Seus dias estão contados. Não vai fugir dessa vez.
O sorriso de Sérgio desapareceu, mas logo foi substituído por um olhar desdenhoso. Você realmente acha que pode me derrubar? É hora de ver quem tem o verdadeiro poder. Ele deu um passo à frente, como se preparasse uma nova investida. Mas isso não iria intimidar Henrique. Clara, temos que ir agora, Henrique gritou, olhando rapidamente para os meninos, que estavam apavorados, paralisados à sua volta. Ele não podia se dar ao luxo de perder ninguém mais. Cuidado! Clara gritou, puxando Henrique para o lado enquanto uma nova onda de gritos cortava o ar. Um grupo de homens encapuzados surgiu, da fumaça avançando rapidamente. A luz do dia mal penetrava o manto de pressão que parecia se espalhar pela cena. Você não vai escapar! Um dos homens gritou, mas Henrique não hesitou. Com Lucas e Caio perto dele, eles correram na direção oposta, em meio ao caos. Cada passo movia-se no ritmo acelerado de um coração disparado. Eles precisavam encontrar um lugar seguro. Eles precisavam da verdade. Com o colar brilhando sob a luz do dia, Henrique lembrou-se das palavras de sua mãe, de que toda a verdade estava em suas mãos, e a chave poderia levá-los a respostas que tanto buscavam. Logo, encontraram uma porta entreaberta em um prédio abandonado. Aqui! Entrem! Ele empurrou Lucas e Caio para dentro, seguindo Clara. A multidão de gritos e a fumaça ficaram para trás, pelo menos por enquanto. Dentro, a escuridão tomou conta e uma sensação de alívio momentâneo pairava no ar. Mas não havia tempo para descansar. Clara, onde fica esse cofre? Henrique perguntou, ofegante. Nos fundos, no escritório da empresa. Ela estava tensa, a mandíbula apertada. Mas o acesso não vai ser fácil. Sérgio não teria deixado desprotegido. Henrique assentiu. Vamos então. E sem hesitar, eles seguiam adiante. A determinação batendo em seu peito como um tambor acelerado. Enquanto atravessavam os corredores, murmuravam um para o outro, tentando encontrar os atalhos. Cada sala que passavam parecia carregada de segredos. A sensação de desamparo o envolvia, mas a necessidade de proteger os filhos superava qualquer dúvida. Finalmente, chegaram a um escritório estreito com uma porta pesada. A chave na mão de Henrique tremeu, e ele a inseriu com um ato de coragem. O clique ressoou como um presságio de mudança. Ele empurrou a porta e o ar pesado daquele espaço se dissolveu no vento da verdade. Sob uma mesa, documentos amarelados e uma caixa de segurança brilhava como um farol. As provas, o que poderia traçar um caminho direto para a justiça. Esses documentos são nossas lembranças. Caio sussurrou, o medo e a esperança misturados em sua voz. Sim, agora vamos deixar isso para todos, para que Sérgio não possa escapar. Henrique segurou a caixa. O futuro de todos eles estava em suas mãos. Mas logo, um barulho atrás deles quebrou o silêncio. Alguém se aproximava. O que vocês estão fazendo aqui? A voz ecoou nos corredores sombrios. Era Sérgio. Vocês pensaram que podiam escapar, não é? Ele deu um passo à frente, seus olhos maliciosos refletindo a escuridão ao redor. Agora vão pagar pelo que fizeram. O coração de Henrique disparou. Ele não podia deixar que a história se repetisse. Não, será você quem pagará. No calor do momento, ele se lançou na direção de Sérgio, decidido a dar um fim a isso. Mas então uma luz ofuscante cortou o ambiente. Clara gritou. Tudo parecia congelar, e enquanto o suspense se intensificava, Henrique viu um brilho familiar naquela caixa. Seria a verdade que todos ansiavam? E com isso, a cena ficou em suspenso. O futuro de todos estava em jogo, e somente a verdade poderia trazê-los à segurança. O que os próximos segundos iriam revelar? Qual destino realmente aguardava cada um deles? Agora é a sua vez. Se você ficou grudado nessa história, fazendo de cada página algo emocionante, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Está na hora de esmagar o botão de like agora, porque você sabe que seu apoio alimenta o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você acha que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Sua participação é essencial para continuarmos juntos nessa jornada.